Muito bem, está preparado agora para começar o conteúdo? É bom estar, porque o bicho vai pegar aqui e você tem que se segurar do outro lado, senão vai cair. Presta atenção, vamos começar a falar sobre algumas palavras, conceitos, né? Conceitos, palavras-chave em redação de concurso público, tá bem? Vem para cá porque agora a gente vai estudar coesão, progressão e coerência. Vem cá, presta atenção. A gente vai começar a falar basicamente sobre coesão, tá? Você vai ter que entender o que é isso, coesão e não coesão, tá? Veja, coesão, progressão e coerência. O seu texto vai ter que apresentar essas três características, do contrário, você vai acabar perdendo ponto, tá? Vai perder nota. Depois eu te mostro como é que você faz para ganhar nota, como é que atribui nota para o seu texto, tá beleza? Então, se liga aqui, ó. Coesão, meu querido, basicamente é a amarração de ideias de um texto. Então, vamos imaginar que o seu texto seja isso aqui, tá? A palavra texto tem a mesma raiz de tecer, tá? De tecer. Então, nós costumamos falar em tessitura do texto. É como se o texto fosse, de fato, um tecido. Tem uma raiz semelhante. Tecido, texto, tecer e tudo mais. Imagine que essa malha aqui, ó, seja o seu texto. Está vendo que essa malha possui fios que estão entrelaçados, entremeados, tá tudo bonitinho ali. Se ligou? Claro, né? Então, ó, veja que esse entremeio que nós temos aqui, ó, essas conexões são aquilo que consegue garantir a união do texto, fazer com que ele não se perca. Pega aí a sua camisa agora, dá uma puxadinha na camisa e veja que você tem a trama da malha, tá, da camisa ali. A malha, a trama dos fios. É essa amarração aqui, ó, de um fio no outro, que garante o quê? A coesão do tecido, né? Lógico, afinal de contas, se você fosse dar uma passeada na rua, você não ia usar uma malha que tivesse tudo podre ali, caindo no pedaço, né, e que não cobrisse o couro, é lógico. Menos que você estivesse indo pra balada. Pra balada é feio, né? Tá, mas estivesse com o tecido ali cheio de cortes. De qualquer maneira, o tecido tem que estar coeso. E são esses nós aqui, ó, essas amarrações que garantem a coesão do seu tecido. É exatamente isso que funciona no texto. Existem palavras que amarram os fios. Os fios são as ideias. E essas palavras que aparecem ali, ó, elas se conectam, tá bem? Para deixar seu texto preso, ficar bem bonitinho, tá joia? Se eu falar para você coesão entre moléculas, tá? É aquilo que faz com que tudo fique preso e bem organizadinho ali, tá? Já é por isso que eu chamo de amarração do texto, tá? É como se nós fôssemos criar elos, tá? Para conseguir fazer esse texto ficar bem preso. Então, a ideia de coesão você já pegou. Basicamente, é a conexão que nós estabelecemos no texto. Quando você está escrevendo, você fala assim, puxa vida, eu tenho duas ideias, duas frases, eu preciso conectá-las. Você vai utilizar um elemento de coesão para isso aí. Tá joia? Fácil, sossego, tranquilo? Vamos lá então. Presta atenção que eu vou mostrar para você agora dois exemplos, tá? Eu vou mostrar para você um texto que está totalmente sem coesão, tá? Ridículo assim, tá feio pra caramba. E vou mostrar para você um texto que está coeso, tá? Para você poder perceber. Então, dá uma olhadinha aí que eu vou colocar na tela o primeiro texto para você poder avaliar, tá? Pega aí o primeiro texto na tela para você. O ser humano está no planeta há milênios e não aprende a cuidar do planeta. O problema do ser humano é que é muito ambicioso, só quer ficar rico e não pensa que o planeta pode sofrer com a ambição dele. Você viu que coisa horrorosa? Você viu que, ó, chegou a dar uma reviravolta aqui no meu estômago, chegou a enjoar, quase vomitei. É lógico, você fala, nossa, que tipo professor Mané, mas é verdade, cara. Quando você pega um texto mal escrito, ou assim, ó, todo truncado, parece um monte de pedra ali, não tem graça, não tem como ser feliz com isso aí, tá? Então veja, repetição de vocábulos, ideias cortadas, o texto está todo zoado ali, tá muito feio. Se eu falar para você avaliar ali, pensa só, repetir a palavra planeta. Agora, olha que coisa descabida, meu, sem noção. Falei, o ser humano está no planeta há milênios, tá? Há milênios. Olha que sentença declarativa estranha para você começar um texto. E não aprende, ele está e não aprende. Acho que é ele está e não aprendeu. Faltou conexão ali, faltou correlação tempos verbais. Agora, eu vou pegar esse mesmo parágrafo reestruturado, totalmente reestruturado, para você avaliar qual é a mudança. Pega na tela para você esse parágrafo, vai lá.
Parece que o ser humano não aprendeu a cuidar do planeta, mesmo estando nele há muito tempo. A ambição do homem, que o dirige à busca de sempre maior satisfação pessoal, pode trazer prejuízos ao ambiente em que vive. Veja que coisa bonita. Veja que coisa elegante. Tá? O texto ficou elegante, ele ficou enxuto, eu não fiquei repetindo informação, ele não machucou os olhos do corretor. Não machucou mesmo, o cara conseguiu ler, ele ficou fluido. Por que ficou fluido? Porque eu utilizei elementos de conexão, elementos de amarração. Tá? Então eu não precisei repetir o termo, eu usei pronomes, eu usei termos de conexão ali, usei conjunção, usei um pronome relativo, tá bem? Por quê? Porque isso faz com que o texto fique cadente, tá? Você tem que pôr uma cadência no seu texto, ele tem que progredir, ele não pode encher de interrupções, ele não pode machucar a vista de quem está lendo, tá? E você só consegue isso com a coesão. É claro, vamos observar, o primeiro texto iniciou com o ser humano está no planeta há milênios, o segundo texto iniciou, parece que o ser humano não aprendeu, então eu inverti a posição das sentenças. Por quê? Para ficar mais fácil de dirigir a ideia que eu queria transmitir. Tá? A ideia que foi transmitida no primeiro texto ficou toda embolada. Toda embolada. Não deu para você entender muito bem o que o cara estava querendo dizer. Agora, no segundo texto, já ficou mais fácil. Por quê? Porque a coesão permitiu isso aí. Então, se o seu texto se parece mais com o primeiro do que com o segundo, significa que você está com problemas de coesão. O que eu peço que você faça agora? Que você avalie um texto que você já escreveu. Ou, se possível, escreva um texto agora e veja se ele vai se parecer mais com o primeiro ou com o segundo. Melhor, você ainda pode fazer o seguinte, pegue essa sequência de texto que eu coloquei, pare o vídeo agora e tente reescrevê-la, tentando transmitir a mesma ideia, ou seja, fazer uma paráfrase, beleza? Pronto, fazendo isso, você já vai ter uma noção, por breve que seja, se o seu texto possui ou não possui coesão, tá bem? Muito fácil. Então eu te dei um exemplo só. Eu poderia trabalhar com mais exemplos e ao longo da nossa análise aqui, que vai durar durante todos os nossos encontros, eu vou fazer isso. Mas isso serviu apenas para você poder perceber o que era coesão. Vamos agora falar um pouquinho sobre a maneira de se trabalhar com a coesão, a maneira de se introduzir elementos coesivos. Como é que você pode dirigir a coesão dentro do seu texto? Veja aqui, maneiras de se estabelecer coesão. Tá? Eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem dinâmica, bem simples e com efetividade. Tá? Veja, eu tenho a chamada coesão anafórica. Eu acho muito bonito que a linguística usa esses termos aqui, a coisa chique, anafórica. Né? O que significa uma coisa anafórica? O que é coesão anafórica? Basicamente, ela remete para algo que já foi dito. Tá? Então, vamos deixar isso mais fácil. Ao invés de você ficar usando termo muito chique, pensa assim, anafórico, aquilo que apontou para trás no texto. Tá? Algo que já foi dito. Então, coloca assim, já dito. Já dito. Tá fácil, não tá? Tá sossego. Aí você fala assim, Pablo, mas como é que eu faço coesão anafórica? Aqui há várias maneiras de você estabelecer a anáfora. Quem faz isso aqui muito bem são os pronomes, tá? Os pronomes. Aí você fala, tá, mas que tipo de pronome? Eu posso dizer para você basicamente os demonstrativos, tá? Os demonstrativos, esse, essa, isso, fazem serviço muito bem. Aquele, aquele, aquilo, de vez em quando, tá? Quando são utilizados com essa função. Os pronomes pessoais podem fazer isso, tá? É tudo muito simples para estabelecer coesão anafórica. Para você fazer menção àquilo que você já tinha dito, tá? Tranquilidade. Aí você fala assim, Pablo, mas e outros elementos podem fazer coesão anafórica? Lógico, é remissão, cara. Coesão anafórica é remissão, é apontar para trás. Então você pode ter sinônimo, tá? Sinônimos. Você pode ter termos vicários, elipse, tá? Puxa vida, você está listando muita coisa e eu não tenho aqui, então vá anotando, cara. Vá anotando porque eu vou falar sobre isso ainda. Então o fato é apontar para aquilo que foi dito. Se eu disser para você, comprei um carro, ele é lindo. A palavra ele está apontando para quê? Para o carro, né, cara? Não para outra coisa. O nome disso é coesão. Eu faço isso para não ter que ficar repetindo termos. Não há coisa mais deselegante do que você ficar repetindo termos dentro de uma sentença. É feio.
tá? Dói o ouvido, dói os olhos de quem tá lendo. Coesão catafórica. Ué, se anafórico é apontar para trás, catafórico é apontar para quê? Para frente. Então é para aquilo que vai ser dito. Os pronomes também fazem essa função bem, tá? Eu posso ter elementos que antecipem utilizando os dois pontos. Então eu posso falar para você assim: há um grande problema na sociedade brasileira, dois pontos, a violência. Pronto, ó. Isso foi coesão que é catafórico, porque eu preparei o texto para fazer, ó, jogar para frente o tema. Se eu disser, o problema dos estudantes é este, dois pontos, eles não gostam de parar para estudar português. Ó, coesão catafórica, apontei para frente. E esse é um recurso possível no texto. Para você introduzir uma redação, isso aqui, ó, filé, coisa linda. Aqui há uma outra possibilidade, chamada de coesão esofórica. Aí você fala assim, Pablo, por que esofórica? Porque as outras duas são endofóricas. O que é endofórica? É dentro do texto. Então, anafórica e catafórica, você faz menção àquilo que estava dentro do texto. Vem para cá agora. Esofórica é aquilo que está fora do texto. Ó, exo, está fora do texto. Então, é aqui que você tenta apelar para o conhecimento, tá, de mundo, de quem está lendo, do seu corretor, o chamado também conhecimento partilhado. Ou seja, você pressupõe que a pessoa conheça já o assunto do qual você está falando. Só que, deixa eu dar uma letra para você aqui, meu camarada. Essa aqui é a técnica mais arriscada, tá? Isso aqui, ó, ou você utiliza muito bem, ou você não utiliza. Então, o que eu falo para você? Fazer menção a algo que não está no texto, tá? Imagino que a pessoa possa conhecer. Então, por exemplo, o cara está escrevendo alguma coisa e fala assim, como o caso Isabela Nardoni. Ó, você pode nem saber quem é Isabela Nardoni. O cara que está corrigindo também pode não conhecer. Então, essa coesão esofórica faz sentido quando você conversa com alguém, porque dá para você reformular, mas quando não dá para você reformular, a coesão esofórica vai ter que se transformar em endofórica. Ou seja, você bota a referência ali, por exemplo, Copa de não sei quando, a Copa de 98. Aí você tem que explicar alguma coisa sobre essa Copa, você tem que explicar alguma coisa sobre essa coesão, essa referência esofórica, para que ela vire endofórica, para que ela passe a fazer parte do texto. Porque apostar que todo mundo vá saber o que é isso, tá? É difícil. Vamos imaginar, você tem que escrever um texto sobre improbidade administrativa, tá? Beleza, apareceu ali. Aí você já chega mandando improbidade administrativa, papapá, não sei o quê, só que você não definiu o que é. Você não deu um exemplo de improbidade, imaginando que o corretor já saiba o que é isso. Ah, mas se a prova escreveu ali, o corretor já sabe. Não é assim, meu querido. Você tem que escrever um texto claro, que se faça entender. Então, toma cuidado para você poder compreender os aspectos, tá? Para você compreender e conseguir transformar uma referência que seria de fora do texto numa referência interna. Então, o grande lance é você passar desse esofórico para endofórico. Opa, porque quando ele for endofórico, aí você vai conseguir passar para anáfora e catáfora. Fala, nossa, cara, me confundi total. Não. O que eu quero dizer para você é assim, ó, você vai trazer um dado que não faz parte do texto ainda. Se você trouxer o dado, explique-o, tá? Se for uma entrevista, se for uma pesquisa, explique o que é, porque dele já vai fazer parte do texto. Beleza? Curtiu isso aqui? Conseguiu entender? Pegou pelo menos a essência disso? Se você pegou, maravilha, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre as maneiras de se estabelecer coesão, tá? As maneiras de estabelecer coesão anafórica, catafórica, quais são os processos. Trabalhando com alguns exemplos, tentando deixar isso aqui bem fácil. Beleza? Joia, vem comigo. Muito bem, meu aluno querido. Vamos trabalhar um pouquinho então com técnicas para se estabelecer coesão. Eu falava para você sobre coesão, né? Estou falando sobre as palavras-chave em concurso público, quando o assunto é redação, coesão, progressão e coerência. Então, falando sobre coesão, eu preciso explicar para você algumas estratégias, evidenciar algumas das estratégias que são importantes para a manutenção da coesão. Aqui está, então, um dos exemplos. Vou começar a trabalhar com você algo
bastante simples, é bastante dinâmico e você tem que prestar muita atenção como estabelecer essa coesão intraparágrafos, tá? E entre parágrafos. O que é intraparágrafo? Dentro do parágrafo, nas frases que compõem ali. Entre parágrafos, então, entre os seus argumentos, tá? Separados de um parágrafo para o outro. É o que a gente vai chamar de progressão. Mas fica sussa. Ó, eu vou falar para você, a princípio, uma das primeiras dicas sobre manutenção de coesão no parágrafo. Eu chamo de coesão remissiva. Por que coesão remissiva, cara? Porque eu vou apontar para trás. Eu vou fazer amarrações, tá? Quer dizer, quando eu estou falando o texto para você, quando eu estou escrevendo, quando eu estou tentando me expressar, eu faço remissões, pressupondo que você saiba aquilo que eu estou falando, sobre aquilo que eu estou falando. Então é exatamente o que nós temos aqui. Coesão remissiva, aquilo que vai apontar no texto, para trás, para você ficar podendo fazer menção ao tema, tá bem? Então uma das coisas mais importantes é que você fique preso ao tema. E isso vai acontecer se você estiver fazendo essa chamada coesão remissiva. Bora lá. A primeira estratégia é a utilização dos pronomes. Olha que coisa maravilhosa. Você que é um cara que estuda língua portuguesa, você é estudante de língua portuguesa, eu falo. Pronome é muitíssimo importante para você responder a prova objetiva e também para fazer a prova dissertativa. Por quê? Conhecendo os pronomes, a sua estrutura, o seu emprego, você consegue tranquilamente desenvolver um texto, alinhavar os seus argumentos. É exatamente isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. Então, dá uma olhada. Como eles fazem retomada semântica, os pronomes são importantes para a manutenção da coesão do texto. Aqui estou focalizando principalmente dois tipos de pronome, tá? Os pessoais e os demonstrativos. Você aí em casa pode perguntar, ô Pablo, mas os outros também não cabem? Claro que cabe, meu aluno querido, só que no momento eu vou falar apenas sobre os demonstrativos. Eu ainda vou fazer uma outra menção aos pessoais. Fica bem tranquilinho aí desse lado. Então, ó, eu tenho uma sentença, e essa sentença também está no seu material, você vai acompanhar, vai fazer a leitura comigo, para poder perceber como é que a amarração do texto deve ser feita. Quando o texto está feio, quando o texto está muito recortado. Nós costumamos dizer o seguinte, quando você estiver construindo um parágrafo, você não pode utilizar períodos muito longos. Quer dizer, você não vai começar o parágrafo lá na letra maiúscula, vai, e o ponto final só vai bater quando você terminar o parágrafo. Não pode. Por quê? Porque você vai ter tantos recortes, tantos entremeios ali, que o seu corretor não vai conseguir compreender. Um dos principais aspectos da redação, aprenda aí, anote seu material, escreva no braço, é a clareza. A clareza você vai conseguir com períodos de tamanho mediano, não muito extensos e não muito curtos, porque o período curto não está alinhavado. Então, períodos de tamanho mediano, nem muito comprido, nem muito curto. Olha só, eu tenho aqui uma sentença. A situação do pobre e do rico é bem diferente. Tem o pobre lutando para sobreviver e tem o rico que luta para não se matar por não ter nada o que fazer. Puxa vida, isso aqui ficou feio para danar. Vamos apontar alguns erros? Você que é estudante bem competente já consegue entender alguns erros aqui nessa estrutura. Vejamos. A situação do pobre e do rico, beleza. Utilizar do pobre e do rico, vamos imaginar que estejamos falando sobre disparidade social, né? Você até pode utilizar isso aqui de uma maneira mais metafórica. É bem diferente. Tá, a situação até que ficou, né, interessante. Mas aí colocou um ponto final. Tá? Esse ponto final, por que é diferente? Você não vai explicar alguma coisa? Vai. Você não poderia utilizar ali os dois pontos? Evidenciaria melhor o que você está querendo fazer. Não? É claro, claro que faria isso. Aí, tem o pobre lutando para sobre... Não, olha, tem. Isso dá uma judiada, mas uma judiada louca na sua argumentação. Porque você não pode trocar o verbo haver pelo verbo ter. O que eu quero dizer? Aqui eu deveria ter o verbo haver, que está no sentido de existir. O verbo ter não pode ser empregado no sentido de existir, compreendeu? Você tem que utilizar o verbo haver. Então, há o pobre e há o rico, e não tem. Tem aqui, ó, do coloquial, da fala. Cuidado, rapaz, da fala. A fala vai acabar machucando o seu texto, tá? Não pode manter assim. Então, há o pobre lutando para sobreviver. E há o rico que tenta... Ixi, agora, que luta para não se matar por ter... Nossa, ó. Há o rico que luta. Então, quer dizer que há dois tipos de rico.
Um que luta, outro que não luta. Porque olha, esse pronome aqui não foi prejudicial? Foi. Esse é um pronome relativo que foi mal empregado, porque criou ambiguidade. Veja bem, se eu falo para você, ao pobre e ao rico que luta para não se matar. Então quer dizer que existe um outro rico que não luta. Tá? Não coube na argumentação. Isso aqui ficou embolado, Então, o outro problema é esse aqui, ó. É esse que. Para não se matar por não ter nada o que fazer. Ué, não ter nada, então quer dizer que ele tem alguma coisa, né? Ah, professor, mas você já está mexendo com raciocínio lógico aí. Não é isso, meu querido, mas quer dizer, quem não tem nada, quer dizer que tem alguma coisa, né? Se não tem nada, ó, cuidado quando você utiliza isso. Não tem nada o que fazer. Vamos reescrever? Vamos, né? Então venha para cá que agora você vai ver qual é a minha proposta de reescrita. Ver se fica claro, elegante, se dá certo essa argumentação aqui. Então, reescrevendo, nós temos: o pobre e o rico possuem situações de vida bem diferentes. Opa, já até, ó, 2 pontos aqui. Reestruturamos a sentença. Possuem situações de vida bem diferentes. Tá, joia? Aí, lembre-se, eu estou fazendo concordância aqui. Situações diferentes. Cuidado para você não dar esse balão no teu texto, tá? Tem gente que coloca situações bem diferentes. E aí fez o quê? Concordância foi pro beleléu, rapaz. Aí, enquanto aquele luta para sobreviver, este luta para não se matar em virtude do ócio. Opa! Vamos parar para pensar? Quem é aquele? Falando, sei lá, Pablo. Claro que você sabe, cara. Presta atenção. Isso aqui não é um pronome demonstrativo. Quando você estudou português, você não aprendeu lá que o pronome demonstrativo serve para fazer referência a algum elemento? Então eu tenho 2 referentes, o pobre e eu tenho o rico. Certo ou não? Claro que está certo. Aquele retoma o mais distante. Então, ó, retoma o pobre. Beleza? A coesão ficou perfeita. Enquanto aquele luta para sobreviver, que é o que nós dissemos, né? Este luta para não se matar. Este quem? O este não retoma o elemento que está mais próximo? Sim ou não? Sim. Então veja bem, estou retomando o rico. O rico luta para não se matar por não ter o que fazer. Aí eu vou dar uma floreada. O que eu chamo de dar uma floreada? Ao invés de utilizar uma expressão tão coloquial como essa, não ter o que fazer, ou por vagabundear, né? Então coloca assim, ó. Em virtude, em razão, tá? Você pode utilizar essas expressões aqui do ócio. Ócio é exatamente esse fato, essa ideia de não ter o que fazer, tá joia? Então aqui, ó, você tem uma estratégia de reescritura da sentença, mantendo o que? A coesão. Você percebeu que o texto aqui ficou bem mais, ó, metaforicamente falando, liso, ficou fluido, ele ficou bonito de ler. Né? Ele ficou compreensível, diferente do outro. O outro ficou todo truncado, meio quebrado, meio pinguelo, assim, estranho. Né? Esse aqui não, esse aqui ficou, ó, supimpa. Vamos pegar outra frase para você poder observar? Vem comigo, mas vem tranquilo. Não vai falar assim, que difícil isso. Não é difícil, é super fácil. Olha lá, a violência já se tornou uma característica da sociedade contemporânea. A violência influencia o comportamento das pessoas. Veja bem, se o tema fosse violência, você escrever esse parágrafo, fala, olha, Pablo, eu acho que esse parágrafo está bonito, mas não está. Ele parece que está bonito, parece que está bem construído, mas não está. Eu tenho uma repetição de termos ali, e é uma repetição desnecessária. Por que uma repetição desnecessária? Veja bem, meu aluno, eu tenho aqui 2 vezes o termo a violência, tá? Então, é como se eu tivesse uma ativação, nós chamamos de ativação do referente. Quer dizer, tem um referente ativado aqui, aí tem outro referente que vai ser ativado, mas é o mesmo. Eu não posso fazer uma retomada, eu não posso jogar uma palavra ali que retome isso? É claro que posso, tá? Claro que eu posso. Eu posso colocar aqui que tipo de palavra? Eu posso colocar um pronome. O pronome vai caber perfeitamente ali. Como assim, Pablo? Então veja bem. Eu tenho a referência aqui, ativação, tá? Você não precisa decorar esses nomes, ativação, nada disso. É só para você poder compreender o processo. Depois da ativação, eu vou utilizar uma palavra aqui que retome semanticamente aquela. O que acontece com a maior parte dos meus alunos? Os meus alunos já percebem
que você não pode utilizar o pronome incorreto. Algumas pessoas fazem assim, ó. A violência já se tornou uma característica da sociedade contemporânea. O que você colocaria agora? Eu ia colocar assim, ó, ela. Ela influencia o comportamento das pessoas. Ai, ai, ai. Que problema nós tivemos aí? Bem, primeiro que nós temos um pronome pessoal do caso reto, feminino. E nós temos dois referentes femininos, a palavra violência e a palavra sociedade contemporânea, a expressão sociedade contemporânea. E aí fica a pergunta, quem é que influencia o comportamento das pessoas? É a violência ou é a sociedade contemporânea? Isso tornou o quê? A utilização desse pronome aqui, ó, tornou essa construção ambígua, tá? Ambígua. Não pode deixar ambíguo. Que pronome você utilizaria então? Risca esse aqui. Usa um demonstrativo, cara. Pega e coloca isso aqui, ó. Isso. Tá? Tira a violência daqui e coloca assim, ó. A violência já se tornou característica da sociedade contemporânea. Isso influencia o comportamento das pessoas. Entendeu? Compreendeu isso aqui? Então, é muito fácil entender qual é o emprego dos pronomes nessas circunstâncias. E daí, é claro, eu posso citar para você vários e vários casos de emprego de pronome. Os principais que você precisa ter em mente. O isso, tá? O esse, os demonstrativos, é claro, e o essa. Aí você fala, Pablo, você fala tantas vezes durante a aula nesses pronomes aqui, mas por que você fala sobre esses pronomes? Porque eles são funcionais para o texto. Isso aqui serve para você fazer remissão daquilo que você já disse, tá? Então, se eu tiver isto, se eu tiver este e se eu tiver esta, tá? Se eu tiver esta, serve para apontar para aquilo que vai ser dito. Ou, no caso anterior que você viu de dupla referência, para apontar para o mais próximo, quando eu tiver o par com aquele. Aí você fala, Pablo, mas você não disse que ia comentar um pouquinho sobre os pronomes pessoais? Sim. Você que estudou português, está lembrado daqueles pronomes o, a e lhe? Tá? O único comentário que eu vou fazer aqui é o seguinte, tome muito cuidado, guerreiro concursando, quando você for fazer referências a complementos verbais. Por quê? Geralmente, o aluno faz referência a complemento verbal utilizando o ele, ela, eles, elas. O mais elegante e aquilo que não é da linguagem coloquial, aquilo que é da linguagem culta, aquela que você tem que utilizar no texto. Lembrando, linguagem culta não é você enfeitar o pavão, rapaz, é só escrever direito. Dê uma olhadinha nesses pronomes aqui, o, a e lhe, e na maneira de empregar esses elementos. Por quê? Fazendo isso, você vai conseguir desenvolver o seu texto de maneira elegante, você vai conseguir fazer o que a gente chama de tessitura de texto. Eu estou falando para você sobre estratégias de coesão. Falei sobre os pronomes e agora a gente vai dar uma olhadinha, para entender um pouquinho sobre perífrase e coesão por sinonímia. Beleza? Se segura aí, vem comigo para a gente poder entender mais um pouquinho desse conteúdo. Bora lá!